O primeiro Congresso Indigenista Interamericano aconteceu no dia 19 de abril do ano de 1940. E o evento serviu como alavanca para mostrar como a história indígena se torna algo que deve ser preservado e incluindo como prioridade dentro da sociedade. No Brasil, apenas 3 anos depois, o então presidente Getúlio Vargas adotou a data como o Dia do Índio, que desde então é comemorado no Brasil. Neste complexo contexto, em que diversas tribos estão espalhadas por todo o país, em Paranaguá, a história indígena está tão presente desde a chegada da colonização dos portugueses para a Bahia que rodeia o município. A participação indígena na formação da cidade de Paranaguá é muito importante porque morava aqui no nosso litoral os famosos carijós. Carijó é da tribo Guarani, é do tronco Guarani, e que eram temidos porque praticavam o ritual de antropofagia. Antropofagia é um ritual onde os índios imaginam que ao comer o inimigo estariam repassando as energias, as forças dos inimigos para eles. Era um ritual. É por isso então que os primeiros colonos ficaram na Ilha da Cotinga, com medo dos carijós. Mas depois eles acabam dominando os índios e os índios têm uma participação muito importante pelos nomes que nós temos. E mais perto ainda vemos quando dentro do nosso próprio cotidiano encontramos a história de índios que estão ao nosso redor, mas que também jamais esqueceram da origem e do povo que tanto falam com orgulho. Está na época de fazer vestibular e foi até bacana, porque na época eu até tive apoio da FUNAI, né? E contei para os meus avós, né? E minha avó ficou bastante feliz. É isso, filha, vai, estude. Você é nova ainda, é importante que você estude, você possa ter um trabalho legal e se não ficar igual a gente só aqui na aldeia. É bom que você vai estudar e desenvolver, conhecer mais e estudar para ajudar a gente. No início do século XX, havia um interesse muito grande por essas etnias, principalmente no estudo das culturas mais primitivas, o que fez despertar a atenção de políticas públicas para o assunto e resguardar costumes e hábitos. A jornalista Sandra Terena resolveu usar dos estudos para realizar a produção de um documentário chamado Quebrando o Silêncio, que foi lançado no ano de 2009 para relatar a violência de algumas tribos indígenas com relação ao infanticídio, a morte intencional de crianças. Não é um documentário denúncia. A gente não quer, em momento algum, eu, principalmente como indígena, não acho que seja legal criminalizar as mães, mas mostrar que até hoje, infelizmente, essa prática existe e que é dever do Estado, é dever da União, do governo, enfim, prover meios para que as crianças indígenas que hoje passam por essa situação não sejam mais sacrificadas, que surjam alternativas, né? A celebração do Dia do Índio serve para lembrar da história e também trazer um momento de reflexão, principalmente em escolas, universidades e demais instituições sobre a cultura que está entrelaçada à nossa cultura atual. É uma data boa, mas eu acredito que a gente tem muito que avançar, né? Quando a gente fala de índio, indígena, a gente pensa que o índio está lá, muito afastado, mas não, o índio já está na sociedade. Um dos últimos censos, né, 2010, ele revela que pelo menos 50% da população indígena hoje vive nos grandes centros urbanos, ou seja, o índio já está urbanizado, só que ainda ele vive à margem da sociedade. E é importante, então, que o indígena ele seja reconhecido, né? E eu acredito, né, por todo esse trabalho, por todo esse engajamento que eu tenho visto, que isso vai dar a partir do momento que houver um maior investimento sobre a história, sobre a cultura indígena, começando desde as primeiras fases da educação. No entanto, quando a gente diz que os índios foram eliminados, isso é uma outra mentira, porque eu tenho sangue indígena, você tem sangue indígena, todos nós temos o sangue indígena. É por isso que é importante se fazer a valorização dessa cultura, porque também é uma cultura nossa.